Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 8. Capítulo 72. Em outro lugar, na base secreta de uma organização de assassinos, Dais Bones franziu a testa ao olhar para o grupo de assassinos reunidos. O que vocês estão prestes a fazer? O grupo de assassinos não respondeu, voltando seus olhares para o líder, que também atuava como seu gerente ocasional. O líder da base respirou fundo, apontou para a intensa batalha que se desenrolava à distância e sorriu. Os chefões do tráfico de órgãos e do tráfico de escravos souberam deste ataque pela Grand Line. Eles ofereceram um enorme adiantamento para que fossemos até a base deles no Sião e matássemos os atacantes. O líder estava extremamente animado. Ele agarrou o ombro de Dais Bones e disse, quase incoerentemente, essa quantidade de Belize equivale à renda anual inteira desta base. Suas palavras fizeram com que os assassinos, antes calmos, também ficassem agitados. Dais Bones inclinou a cabeça, um ponto de interrogação surgindo acima dela. Ele olhou para seus colegas, que haviam se deixado levar pela tentação de uma recompensa exorbitante, e sua expressão gradualmente se tornou indiferente. Nesse caso, podem prosseguir. Dais Bones deu um passo para o lado, sem demonstrar qualquer intenção de se envolver. O sorriso no rosto do líder congelou. Você não vem conosco? Perguntou ele inconscientemente. Você é o as entre nós. Atrás dele, os outros assassinos também observavam incrédulos. Contudo, Dais Bones não respondeu às palavras do líder. Seu olhar era tão frio como se estivesse contemplando uma pilha de cadáveres. Vendo que os assassinos não se moviam, Dais Bones ficou impaciente e entrou na base primeiro. Ao ver a frieza de Dais Bones, o líder, com a mente corroída por Belize, explodiu em fúria. Ele ergueu a pistola e apontou para Dais Bones. Ei, pare aí mesmo. Dais Bones parou. Lentamente virou a cabeça para olhar para a pistola apontada para ele, seu olhar ficando cada vez mais frio. Normalmente, o líder teria se assustado com o olhar gélido de Dais Bones. Mas naquele momento, seus olhos estavam tomados apenas por uma obsessão por dinheiro. Ele virou a cabeça e rugiu para os outros assassinos. O que vocês estão esperando? Sem esse cara, não conseguiremos derrotar aqueles que ousaram atacar aqueles lugares. À medida que suas palavras eram proferidas, mais e mais pessoas erguiam suas armas contra Dais Bones. O olhar de Dais Bones era desprovido de alegria ou tristeza. Em meio a um mar de olhos enlouquecidos, ele transformou ambas as mãos em lâminas afiadas. O brilho da luz refletida nas lâminas de seus braços fez muitos despertarem de sua loucura, e a ideia de recuar surgiu em seus corações. No entanto, no momento em que os assassinos ergueram suas armas, o resultado já estava selado. Ung, Arg, gritos lancinantes ecoaram, fazendo com que os turistas já aterrorizados que estavam por perto tremessem ainda mais violentamente. Após um longo tempo, Dais Bones, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue, saiu da base. Olhou para o céu e mergulhou em pensamentos. Refletia sobre para onde deveria ir em seguida. Tendo matado pessoalmente os parceiros de sua organização, nenhum outro grupo de assassinos o aceitaria agora. Além disso, seria caçado por outros assassinos. Aliás, ele já havia matado muitos desses no passado. Se continuasse sendo um assassino, teria que aceitar trabalhos de baixo retorno e alto risco, sem garantia de obter informações valiosas, enquanto seria caçado por seus pares. Caso contrário, provavelmente só lhe restaria se tornar um pirata. No entanto, um pirata. Dais Bones olhou para o cais deserto, com uma expressão pensativa nos olhos. Depois de um longo tempo, começou a voltar pelo caminho que tinha vindo. Os padrões morais daquele grupo eram um pouco mais elevados do que os dos piratas comuns, e eles eram poderosos. Mais importante ainda, eram apenas 3 no momento. Estavam na fase inicial de formação. Não seria má ideia se ele pudesse se juntar a eles. Uma canção melodiosa e juvenil ecoava pelas ruínas, crivadas de balas e marcas de tiros de canhão. A música era pura e agradável, mas continha uma magia capaz de enfeitiçar o coração. Impulsionada por uma força desconhecida, espalhava-se por todos os cantos do parque. Não importava a distância, o volume e a clareza eram os mesmos. Num instante, todos os sobreviventes no parque pararam o que estavam fazendo. Como que sob um feitiço perderam completamente a sanidade, os olhos ficaram vazios e seus corpos começaram a andar involuntariamente. Os médicos consumidos pela ganância, os administradores cruéis, os guardas perversos, todos eles agora estavam afogados na prisão submarina da sereia, para serem manipulados à vontade. Após um longo período, todas as vítimas que haviam sido aprisionadas, aguardando a extração de seus órgãos, foram libertadas e fugiram em todas as direções. Nesse instante, Helena, empunhando seu martelo de guerra, caminhou lentamente até o lado de Louis. Ela olhou para os guardas reunidos e os médicos do mercado negro com uma expressão sombria. Os corpos que vimos no mar, parece que eram todos escravos dessa base de tráfico humano. Quando cheguei lá, não havia mais ninguém vivo. Inicialmente, Helena pensara que o povo de Jacob e os dragões celestiais, mencionados por Louis, já fossem cruéis o suficiente. Mas ela havia acabado de chegar ao Mar do Oeste e já se deparara com um lugar tão sombrio. Isso a fez perceber que o mundo além do Planalto talvez também não fosse tão belo assim. O comércio de escravos, o tráfico de órgãos, a exploração sexual. Essa série de atividades criminosas sombrias abalou violentamente a visão de mundo de Helena. Os fortes, confiando em seu poder, oprimiam e se alimentavam do povo comum, sem qualquer justificativa. Este mundo está doente. Os olhos de Helena perderam o brilho. Ela sabia que o mundo estava doente, milhões de vezes mais gravemente do que ela jamais estivera, mas não sabia como curá-lo. Diante disso, Louis não disse nada. Em vez disso, deixou que Helena pensasse por si mesma, para que pudesse compreender melhor esse mundo. Após um longo tempo, Uta, tendo reunido todos os guardas e outros, nadou até a posição de Louis e voltou à sua forma humana no ar. Muito bem.
Podemos ir. Luís se levantou, estendeu as mãos para pegar Uta e a colocou firmemente no chão. Vamos, e Helena. Parece que Das Bonês está nos esperando. E Helena reuniu seus pensamentos confusos, pegou sua arma e seguiu os passos de Luís. Ele está nos esperando? Ele vai se juntar a nós? Talvez. Após o desaparecimento dos 3 das ruínas, os guardas, que haviam ficado hipnotizados pela canção e se reunido atordoados, abaixaram-se e acenderam os pavios de inúmeras bombas. Bum! Uma série de explosões ecoou. Todas as ruínas foram consumidas por luz e chamas, o fogo iluminando toda a cidade. Após as explosões, Uta, exausta por usar seus poderes e pela estimulação do tiroteio, desabou no ombro de Luís e caiu em um sono profundo. Nas ruas esburacadas, um grupo de assassinos surgiu de todos os lados, cercando Luís e seu grupo. E Helena viu isso e empunhou seu martelo de guerra destruidor de mundos, preparando-se para esmagá-los. No entanto, Luís a deteve com um olhar. No instante seguinte, uma luz deslumbrante emanou do corpo de Luís, sobrepujando as cores originais do mundo e espalhando um pálido dossel dourado sobre a cidade em ruínas. O que é isso? Ele é um usuário de habilidades. Então, sob os olhares aterrorizados dos assassinos, partículas de luz sagrada emergiram de seus corpos. Num instante, as partículas de luz, como se invocadas, voaram em direção ao céu. Até onde a vista alcançava, era como neve dourada caindo para cima, fundindo-se a deslumbrante aurora boreal dentro do dossel dourado, brilhante e resplandecente. Tum, tum. Um a um, os cadáveres ressequidos caíram no chão com um baque surdo. Luís recolheu o dossel e a aurora que preenchia o céu de volta para dentro de seu corpo. Sem diminuir o passo por um segundo, partiu imediatamente com Helena e Uta. Era como ele havia dito, a fruta da vida nunca foi tão simples quanto apenas conceder vida. Essas assassinas possuíam uma força vital muito superior à de uma pessoa comum, e não conheciam aqui. Eram perfeitas para Luís repor sua força vital gasta. Quando Luís, carregando Uta e Helena, retornou ao navio de guerra, viu Das Bonês parado em um recife, esperando por eles. Quando Luís ficou diante dele, olhou-o nos olhos e declarou diretamente seu propósito. A organização de assassinos da qual eu fazia parte aceitou um contrato para te matar. Eles queriam me forçar a me juntar a eles. Eu os matei a todos. Agora não tenho para onde ir, portanto, quero me juntar à sua tripulação pirata. Os cantos da boca de Luís se curvaram num sorriso deslumbrante. É mesmo? Então suba. Das Bonês olhou para Luís, que brilhava incomparavelmente sob o sol, e ficou paralisado no recife. Só depois que Luís e Helena já haviam embarcado no navio de guerra e o chamavam, ele voltou a si e subiu a bordo. E Helena estava de pé na ilha do navio, com as mãos apoiadas no parapeito, contemplando o mar em silêncio. Contanto que nos tornemos extremamente poderosos e destruamos o governo mundial, tomando este mundo de suas mãos, poderemos remodelá-lo à nossa imagem e semelhança. A voz de Luís chegou aos ouvidos de Helena trazida pela brisa do mar, e Helena ficou surpresa. Então, virou-se para olhar para Luís, que caminhava em sua direção. Ela logo percebeu que ele havia notado o que ela estava pensando e estava lhe dando uma resposta. E Helena colocou uma mecha de cabelo branco atrás da orelha e sorriu levemente. Podemos fazer isso? Claro que podemos. O olhar de Luís estava fixo no mar distante, seus olhos incrivelmente profundos. E já estamos trilhando esse caminho. Se dependermos de um poderio militar poderoso para subjugar todos no mundo, então, quando você e eu estivermos velhos e mortos, o mundo retornará rapidamente ao seu estado original, não é? O tom de Helena era distante, como se estivesse contando uma piada sombria. Diante disso, Luís estendeu a mão e fez um gesto como se estivesse agarrando o sol, deixando a luz solar brilhar em seu rosto através dos espaços entre os dedos. Nesse caso, então você e eu teremos que viver para sempre e fazer com que o mundo se desenvolva sempre de acordo com a nossa vontade. Capítulo 73. Calendário Marítimo 1513, Montanha Inversa. O navio de guerra foi mais uma vez arrastado para o canal pela corrente oceânica, subindo a montanha inversa a uma velocidade incrível. Na beira do parapeito da ilha do navio, uma jovem e pequena menina de cabelos ruivos e brancos segurava o corrimão com um olhar nostálgico enquanto observava o continente vermelho desaparecer rapidamente. Estamos de volta à montanha inversa. Uta sussurrou. Diferentemente das últimas vezes, desta vez eles estavam oficialmente entrando na Grand Line e não ficariam mais navegando sem rumo pelos 4 mares. Ranger, a porta da cabine atrás dela foi aberta lentamente. Uma figura alta, com longos cabelos brancos e lisos e chifres de Oni, saiu, parando exatamente atrás de Uta. E Helena, mais madura, deu um tapinha na cabeça de Uta e a lembrou gentilmente. O vento e as ondas estão muito fortes, e você é tão pequena. Tome cuidado para não ser jogada para fora. Uta virou a cabeça e fez beicinho para Helena. Será possível que eu tenha um tamanho normal para um humano, e vocês que são grandes demais? Uta sentia que sua altura de quase 1,60 metros não era baixa para uma garota comum, mas comparada a Helena, que agora tinha mais de 3 metros de altura, e Luís, que era muito mais alto que Helena, Uta era de fato muito pequena. Uta olhou para o rosto gentil e sorridente de Helena e resmungou. Na primeira vez que nos encontramos, você já tinha 15 anos e mais de 2 metros de altura. Como é que agora você tem 20 e ainda está crescendo? E o Luís também. Ele só tem 15 anos, mas já é muito mais alto que você, e parece que ainda está crescendo. Diante disso, Helena se abaixou e, com um sorriso, acariciou os cabelos bicoloridos de Uta, que estavam úmidos pela maresia. Embora minha mãe não fosse excepcional em termos de força, ela também não era baixa. E parece que eu também tenho sangue meio Oni. Quanto a Luís, ele tem sangue da raça lunariana. É normal que nós dois sejamos mais altos do que as pessoas comuns. Como isso é normal? Uta murmurou baixinho. Enquanto conversavam, o navio de guerra, levado pela correnteza, entrou na confluência dos 4 mares.
Os arredores foram se alargando gradualmente, e as paredes rochosas carmesim de ambos os lados ficaram cobertas pelas marcas da água corrente. Em breve, as 4 correntes oceânicas convergiram, formando uma corrente ainda maior que empurrou o navio de guerra em direção à Grand Line. Uma quantidade incalculável de água do mar invadiu um único canal, sua velocidade e força superando em muito a da subida. A paisagem se distanciava cada vez mais rápido, e o vento marítimo e a densa névoa fizeram Uta semicerrar os olhos inconscientemente. A neblina está tão densa. E Helena sorriu e silenciosamente puxou Uta para trás de si, usando seu corpo para protegê-la do vento e da névoa. Nesse instante, um rugido longo e prolongado veio diretamente da frente do navio de guerra, chamando a atenção de todos. Aquilo é uma baleia-ilha? Uta espiou por trás de Helena, seu elástico de cabelo em forma de borboleta se mexendo levemente. Ela se lembrou das baleias gigantescas que vira no mar pouco antes de deixar o Mar do Oeste. Provavelmente. E Helena ficou um pouco surpresa. Ela se lembrou de que 3 anos atrás, eles também tinham ouvido um rugido parecido. Louis dissera que era o rugido de uma baleia. A porta da cabine no convés principal se abriu. Um homem de cabelos curtos, vestindo um terno preto e com semblante resoluto, saiu lentamente, olhando para o horizonte. Dais Bonês observou a figura imponente na saída do canal, com uma interrogação pairando sobre sua mente. Como uma baleia-ilha chegou à Grand Line, murmurou para si mesmo. A baleia está rugindo. Será que já estamos quase chegando aos Cabos Gêmeos? Louis saiu da cabine e dirigiu-se à proa do navio de guerra, com o olhar fixo na ampla saída do canal ao longe. Na amurada da ilha do navio, Uta olhou para as costas de Louis, com um sorriso radiante no rosto. Louis! Instantaneamente, ela se transformou em sua forma de sereia, nadou do alto do parapeito, deu uma volta em torno de Louis e então sentou-se em seu ombro. E Helena ficou surpresa por um momento, depois sorriu sem jeito. Você provavelmente é a única que usaria uma Akuma no Mi só para sentar no ombro do Louis. Louis e Dais Bonês não se deixaram abalar pelo comportamento de Uta. Uta estava sentada no ombro de Louis, sua cauda de peixe rosa drapeada sobre o peito dele, balançando suavemente. No instante seguinte, ela olhou para a baleia gigante da ilha, que crescia cada vez mais diante de seus olhos, e exclamou inconscientemente. Parece que está bloqueando nosso caminho? O navio de guerra consegue reduzir a velocidade sozinho, então não precisamos nos preocupar com uma colisão. Mas estou um pouco preocupado com a possibilidade de ele nos atacar de repente. Dais Bonês estava de braços cruzados com um olhar inexpressivo. Deveríamos destruí-lo? Perguntou ele, concisamente. Uta ouviu o que Louis lhe disse e levou a mão à testa exasperada. Louis percebeu a assinatura de aqui não tão fraca que se sobrepunha à da baleia da ilha, Labon, em seu aqui da observação, e respondeu casualmente. Ela irá embora em um instante. Em pouco tempo, impulsionado pela corrente, o navio de guerra chegou à entrada do mar e finalmente passou pela Ilha da Baleia. E Helena olhou para as enormes cicatrizes que cruzavam a cabeça da baleia, franziu ligeiramente a testa e suspirou. Esta baleia-ilha também tem cicatrizes na cabeça. Parece que mesmo em mares diferentes, as baleias-ilha estão sempre se chocando contra coisas. As baleias-ilha que eles tinham visto no Mar do Oeste geralmente tinham cicatrizes horríveis na cabeça. Então, como se tivesse se lembrado de algo, Uta deu um tapinha no peito de Louis com sua cauda de peixe rosa e o lembrou em voz baixa. Louis, precisamos pegar um log pose com o faroleiro. Louis olhou para a gigantesca baleia da ilha e respondeu suavemente. Eu sei, mas o faroleiro ainda está no estômago da baleia. No estômago dele? Os olhos de Uta se arregalaram. E Helena ficou atonita por um segundo, depois olhou para a baleia gigante. Ele foi devorado? Quanto a Dais Bonês, ele olhou em silêncio para o farol distante e disse em voz baixa. Parece que teremos que entrar no farol e encontrar um log pose nós mesmos. Nesse instante, a voz robusta de um senhor idoso soou de cima do navio de guerra. Não é um bom hábito entrar no local de trabalho de alguém sem permissão. Todos olharam para cima, atraídos pelo som. Uma figura indistinta deslizava rapidamente pela superfície da baleia-ilha. Quando estava a dezenas de metros do navio de guerra, impulsionou-se para fora do casco da baleia, saltou e caiu direto no convés. Dais Bonês viu isso e estreitou os olhos, uma de suas mãos estendendo-se e transformando-se em uma lâmina afiada. Ele ergueu a lâmina, preparando-se para atacar a figura que caía. No entanto, no segundo seguinte, Louis estendeu a mão e pressionou o braço com a lâmina. Dais Bonês ficou surpreso e então desistiu do ataque, permitindo que a pessoa pousasse no navio. Sovosh. Com uma rajada de vento, a figura idosa pousou firmemente no convés. Um homem de camisa florida e bermuda, com um penteado que lembrava uma flor de açafrão, apareceu diante deles com uma das mãos na cintura. Meu nome é Crocus. Sou o faroleiro dos Cabos Gêmeos. Atrás do velho, os olhos da gigantesca baleia da ilha mostravam um leve cansaço enquanto ela afundava lentamente sob as ondas. Capítulo 74. A expressão de Crocus era séria, seu olhar percorrendo friamente todos, analisando cada traço. No entanto, sua expressão logo sofreu uma sutil mudança. Primeiro, ele congelou no lugar, depois, inconscientemente, tirou os óculos e os limpou. Quando os colocou de volta e olhou para Louis e Helena e Uta, a seriedade em seu rosto havia desaparecido completamente, substituída pelo olhar afetuoso de um velho vendo seus pupilos. A mudança de Crocus deixou Helena, Uta e as outras completamente perplexas. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Ele imaginou que Shanks devia ter contado a Crocus sobre eles quando entrou na Grand Line. Então, Crocus disse a Louis e aos outros com um sorriso. Venham comigo. Desculpem a intromissão, disse Louis em voz baixa. Atrás dele, os outros 3 observavam a interação entre Louis e Crocus, ficando cada vez mais confusos. Na área aberta em frente ao farol, o grupo observava a comida e as frutas suntuosas que Crocus havia trazido, trocando olhares.
Foi só quando ele colocou delicadamente um baú de madeira diante de Uta que ela finalmente não conseguiu mais se conter. Você é tão entusiasmado assim com todo mundo? Perguntou ela. Crocus deu um sorriso carinhoso para Uta. Você é filha de Shanks, Uta, não é? Como você sabia? Uta ficou imediatamente atonita. Shanks me contou. Quando soube que ele tinha uma filha tão bonita, fiquei bastante surpreso, disse Crocus com um sorriso ainda maior no rosto enquanto olhava para Uta. Os olhos de Helena se estreitaram. Ela gradualmente percebeu algo. Você é um deles? O corpo inteiro de Uta estremeceu, o laço em forma de borboleta na parte de trás de sua cabeça se erguendo instantaneamente. Você era um membro da tripulação do antigo capitão de Shanks? Ela exclamou. Crocus ouviu isso, coçou a cabeça e sorriu. É verdade. Aquele pirralho do Shanks era mesmo um aprendiz em nosso navio. Então, ele olhou para Louis, com um lampejo de memória nos olhos. Naquela época fui convidado por Roger para ser o médico do navio e também fui a Birka. E Helena e Uta ficaram novamente atonitas, tentando assimilar o significado de suas palavras. Do outro lado, Dais Bones já não estava mais calmo depois de ouvir o nome Roger. Roger, você quer dizer o rei dos piratas? Crocus se virou para olhá-lo e assentiu com a cabeça. Sim, é isso mesmo. Dais Bones, no entanto, ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Após um instante, Uta foi a primeira a reagir. Ela apontou para o baú de madeira e perguntou. Então isso não pode ser. Há 3 anos, quando Shanks passou por aqui, ele me deu isto. Ele me disse para entregar a você quando chegasse. Crocus relembrou aquele dia, 5 anos atrás, e disse com um sorriso. Ele disse que teve que se despedir de você às pressas e se esqueceu de lhe entregar isto. Uta ouviu isso e se lembrou do que se tratava, mas já não precisava da informação. Ela agarrou o braço de Crocus e perguntou com urgência. O que aconteceu com o braço de Shanks? Certa vez, num jornal, ela vira que Shanks parecia ter perdido um braço. Quando ligou desesperadamente para perguntar, recebeu a resposta absurda de que fora mordido por uma enguia. Portanto, queria saber a verdade por Crocus. Perto dali, e Helena aguçou os ouvidos discretamente. Crocus a ouviu, e sua expressão ficou um pouco estranha. Pelo que ele disse, ele estava salvando uma criança e um rei do mar comeu seu braço. E Helena? Uta? Quando Uta percebeu gradualmente que a resposta absurda de antes poderia realmente ser verdade, ela ficou em silêncio. E Helena também não sabia o que dizer. Após um longo tempo, Uta cerrou os punhos, seu rosto claro e perfeito assumindo uma expressão incrivelmente sombria. Não quero encontrar aquele pirralho no mar. Ela sentia que tudo era culpa daquele garoto. Crocus ficou surpreso. No fim, decidiu não mencionar o fato de que Shanks também havia confiado seu chapéu de palha àquele garotinho. Achou melhor não jogar mais lenha na fogueira. Vocês todos querem uma postura de tronco, certo? Crocus começou a mudar de assunto. Louis assentiu com a cabeça. Isso mesmo. É essencial para navegar na Grand Line. Crocus se virou e pegou um log pose, colocando na frente de Louis. A Grand Line é diferente dos 4 mares, explicou ele seriamente. Os campos magnéticos aqui são caóticos. Você precisa usar um log pose e um eternal pose. O tempo necessário para registrar o campo magnético de cada ilha varia. Se você não seguir a direção da agulha até a próxima ilha, o magnetismo dentro da agulha será alterado. Dito isso, Crocus olhou para todos ao redor e perguntou. Quem de vocês é o navegador? O ar ficou em silêncio. Finalmente Louis respondeu com voz grave. Não temos um navegador. Os olhos de Crocus se arregalaram. Se você não consegue prever o mau tempo, o que você faz quando se depara com uma tempestade? Perguntou ele inconscientemente. A isso, Louis respondeu de forma concisa. Nós afundamos o jogo. Se não conseguirmos afundá-lo, nós o controlamos. Enquanto falava, Louis estendeu a mão e infundiu uma tênue quantidade de força vital no ar ao seu lado, dando-lhe vida. Logo, a força vital se esgotou, e a miserável espécie fantástica morreu instantaneamente diante de seus olhos. Crocus gritou internamente, não é assim que piratas normais navegam. Ele então pensou no Leão Dourado, que havia sido derrotado em sua batalha decisiva contra eles por causa de uma tempestade, e por um momento não soube o que dizer. No fim, silenciosamente entregou o log pose a Louis. Tendo obtido o log pose, Louis expressou sua intenção de partir. Ele não planejava ficar ali por muito tempo. Já que temos o log pose, devemos zarpar. Crocus assentiu com a cabeça e apontou para a comida e as frutas à sua frente. Pequeno Louis e Uta, levem isso com vocês. Vocês podem não encontrar nenhum lugar para reabastecer na Grand Line. Diante disso, Uta acenou com a mão. Não precisa. Temos uma reserva de gelo enorme. É suficiente para ficarmos à deriva no mar por vários anos sem precisar ir para a costa. É mesmo. Crocus não insistiu. Então, Uta jogou a caixa de madeira que tinha na mão e disse com um sorriso. Vou levar isso comigo. Depois, Louis e seu grupo embarcaram novamente no navio de guerra e partiram lentamente sob a vigilância de Crocus. Não muito longe dali, a gigantesca baleia da ilha emergiu novamente da superfície do mar, soltando um grito melancólico em direção ao céu. Louis ouviu o som e virou a cabeça para olhar para a baleia da ilha, que chorava tristemente do outro lado da headline. No instante seguinte, Louis ergueu a mão e lançou uma pálida esfera de luz dourada, do tamanho de um punho normal, na direção da baleia. Um raio de luz dourada cruzou o mar e penetrou no corpo da baleia gigante. Imediatamente seu corpo foi gradualmente envolvido por uma luz dourada, e a dor de seus ferimentos começou a diminuir. Na direção do farol, Crocus olhou para Laboon, cujo estado havia melhorado consideravelmente após a dissipação da luz, e ficou momentaneamente atordoado. Na entrada da montanha inversa, Laboon, como se pressentisse algo, virou a cabeça para observar o navio de guerra que se afastava gradualmente e soltou um rugido baixo.
Capítulo 75. Em algum lugar no Novo Mundo, o homem ruivo de um braço só olhou para o Dendemushi em sua mão, um leve sorriso surgindo nos cantos de sua boca por fazer. Então Lui, Uta e os outros entraram na Grand Line. O Dendemushi imitou o velho dos cabos gêmeos com uma expressão difícil de descrever. Eles são muito ousados. Não só roubaram um navio de guerra de sabe-se lá onde para usar como embarcação, como nem sequer tem um navegador a bordo. Essas palavras imediatamente fizeram com que a maioria da turma do ruivo voltasse à realidade, já que estavam bêbados e causando desordem após um banquete. Roubou um navio de guerra? Sem navegador? Os membros da tripulação entreolharam-se com expressões estranhas. Diante disso, Shanks olhou para eles e disse com um sorriso: está tudo bem. Com as habilidades de Lui, ele realmente não precisa de um navegador. Nesse instante, uma voz masculina e robusta soou, confirmando a opinião de Shanks. É verdade. Com o poder da sua Akuma no Mi, ele realmente não precisa de um navegador. A tripulação ficou atônita e então inconscientemente retrucou: vocês dois estão sendo otimistas demais. Shanks ouviu isso, coçou a cabeça e exibiu um sorriso significativo. Haha, não subestime o Lui. Ele pode até ser mais forte do que eu agora. Do outro lado da linha, Crocus, ao ouvir as gargalhadas vindas do Dendemushi, lembrou-se dos piratas do Roger e dos piratas Rumbar. Desligou o telefone com um sorriso nostálgico no rosto. O belo homem de asas negras e duas espadas na cintura levantou-se lentamente sob o olhar dos piratas do Ruivo. Já que ele está na Grand Line, vou lá vê-lo. Suas palavras fizeram com que toda a equipe do Ruivo se virasse para olhá-lo. Subconscientemente, eles se perguntaram: com tanta pressa? Shanks viu isso e perguntou com um sorriso: você não disse naquela época que consideraria se juntar a nós depois que eu o derrotasse? Diante disso, Arcordon fez beicinho para Shanks. Mas você ainda não me derrotou. Além disso, agora tenho um objetivo mais importante. Sacrifiquei muita coisa por ele. Devo continuar neste caminho. Enquanto falava, o tom de Arcordon foi ficando cada vez mais pesado. A tripulação do Ruivo ficou em silêncio. Eles tinham ouvido de Shanks que o homem à sua frente fora outrora um espadachim puro. Mas quando apareceu no Novo Mundo, havia se tornado um usuário de Akuma no Mi. Após um longo tempo, uma expressão de arrependimento surgiu no rosto de Shanks. É mesmo. Conversaremos novamente na próxima vez que eu retornar ao Novo Mundo. Arcordon sorriu e acenou em despedida, depois se transformou em um clarão deslumbrante de relâmpago e desapareceu. Shanks observou os relâmpagos se afastarem na distância, seus pensamentos vagando de volta ao passado. Ei, qual é o seu nome? Arcordon. Eu sou um espadachim. Você é muito forte. Nem mesmo eu e o Bug juntos conseguimos te derrotar. Arcordon. Você quer ir numa aventura comigo e com o Bug? Conversaremos depois que você me derrotar. Depois de um longo tempo, Shanks deu um tapinha no próprio traseiro e se levantou, virando-se para sua tripulação com um sorriso radiante. Lui, Uta e os outros estão nos alcançando rapidamente. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Vamos continuar nossa aventura. Grand Line, primeira metade. Dais Bonês estava no cesto da gávea do navio de guerra, segurando um binóculo e olhando para o mar distante. Depois de um longo tempo, ele avistou algo. Uma massa de terra marrom flutuando na superfície do mar. O que é aquilo? Sob o olhar atento de Dais Bonês, a massa de terra marrom movia-se lentamente com a corrente oceânica, dirigindo-se para o navio de guerra. Essa situação fez com que Dais Bonês franzisse a testa. Ele baixou os binóculos e gritou para o convés em voz grave: algo está vindo à frente. Lui ouviu, largou o documento que tinha na mão, levantou-se e caminhou até a proa, olhando para a distância. Marrom, flutuando no mar. Essa característica fez Lui vasculhar sua mente em busca de algo semelhante. As fezes de um peixinho dourado comedor de ilhas. Após emitir seu parecer, Lui deu ao navio de guerra sob seus pés a ordem para se esquivar. Logo Helena e Uta também saíram da cabine e foram até Lui. E Helena franziu a testa e perguntou: o que está acontecendo? Excremento, respondeu Lui diretamente, sem esconder o que era o objeto distante. E Helena ficou parada, atônita no convés. Perto dali, Uta tinha um olhar pensativo no rosto. Então, com alguma hesitação, perguntou: será que é o lendário excremento de algum monstro marinho devorador de ilhas? Muito provavelmente. Não existem muitas criaturas capazes de produzir fezes tão grandes, respondeu Lui casualmente, pressentindo a enorme presença de vida sob o mar. O navio de guerra ultrapassou o pedaço de esterco do tamanho de uma ilha e continuou seu caminho. Pouco depois, a silhueta escura de uma ilha surgiu gradualmente em seu campo de visão. Desta vez era uma ilha de verdade. Ilha primordial, pequeno jardim. O navio de guerra atracou lentamente na costa, recolhendo automaticamente as velas e lançando sua pesada âncora. Uta, carregando sua mochila, correu pelo convés. Ela saltou para o parapeito, preparando-se para pular do navio. No entanto, uma sombra alta e escura envolveu sua figura franzina. Uma mão grande e impiedosa estendeu-se, agarrou uma de suas mãos e a ergueu no ar. Uta, suspensa no ar, virou a cabeça para olhar para Lui com uma expressão confusa. O que foi, Lui? Lui ergueu Uta do ar e a colocou no convés. Ele apontou para a camiseta de mangas curtas que ela vestia, com a bandeira dos piratas do arcanjo estampada. Volte e vista algo mais grosso. Esta é uma ilha primitiva. Pode haver alguma bactéria ancestral ainda lá. Daqui a alguns anos, Nami dos piratas do chapéu de palha seria picada por um inseto venenoso aqui e ficaria gravemente doente. Se não fosse por um certo reino médico nas proximidades, ela provavelmente não teria chegado a Alabasta. Uta entendeu imediatamente. Ela entregou sua mochila para Lui e correu de volta para a cabine. Nesse instante, Dais Bonês desceu do ninho do corvo. Capitão, vou explorar mais à frente. Lui assentiu com a cabeça. Pode prosseguir.
Então, Dasbonês desceu pela passarela abaixada e entrou diretamente na selva. Só depois que a figura de Dasbonês desapareceu na selva, Louis virou a cabeça para olhar o outro lado da ilha. Quem é aquele? Uma presença tão familiar. No aqui da observação de Louis, além dos dois gigantes poderosos na ilha, havia também outra assinatura vital que lhe parecia familiar. Nesse instante, Helena, usando um boné de beisebol, com seus longos cabelos brancos presos em um rabo de cavalo alto, vestida com uma camisa preta sobre um sobretudo, calças militares compridas e botas pretas, também se aproximou de Louis com sua mochila e martelo de guerra. Onde está a Uta? E Helena primeiro olhou para a mochila na mão de Louis, depois olhou ao redor, procurando por Uta. Desde que Uta a conheceu, a ela e a Louis, ela raramente se separava deles, geralmente ficando perto. Louis apontou para a cabine. Pode haver insetos venenosos aqui, então eu disse para ela trocar de roupa e vestir algo mais resistente. E Helena olhou para a densa selva e assentiu pensativamente. Isso é definitivamente necessário. Capítulo 76. Logo, Uta, depois de vestir um sobretudo e trocar de roupa para calças jeans, saiu da cabine e foi até eles. Vamos embora. Uta pegou a mochila das mãos de Louis, saltou no ar, jogou-a nas costas em pleno voo e pousou com firmeza no chão. Ela segurou as alças da mochila, balançou levemente e jogou a franja vermelha e branca para trás, dando aos outros dois um sorriso radiante. Louis e Helena, depressa. Já vou. E Helena colocou a mão no corrimão, deu um salto por cima e pulou para baixo. Louis desceu a passarela abaixada e entrou na selva. Na floresta primitiva com seu clima tropical, o ar era ligeiramente úmido e quente. As rochas sob os pés e as raízes retorcidas das árvores, entrelaçadas como pitons gigantes, estavam cobertas por grandes manchas de musgo verde e escorregadio. A luz do sol penetrava a copa das árvores, iluminando as camadas médias e inferiores da selva, projetando feixes de luz suaves e irregulares. Louis caminhava bem à frente do grupo, seguindo lentamente o caminho que Dasbonês havia aberto. Atrás dele, Uta havia prendido seus cabelos bicoloridos e colocado o capuz do sobretudo. Suas mãos enluvadas seguravam as alças da mochila, e seus olhos ametistas examinavam curiosamente os arredores. Desde os pequenos animais que se moviam ruidosamente até os pássaros que chiureavam tortos nos galhos. Embora Uta já tivesse visitado mais de uma ilha primitiva em muitos lugares, ela ainda nutria um forte desejo de explorar. Nesse instante, uma série de passos pesados soou, chamando a atenção deles. Logo em seguida, uma enorme cabeça semelhante à de um lagarto surgiu por trás de uma árvore, seus grandes olhos amarelos e bestiais os encarando fixamente. Uta ficou surpresa e soltou um grito involuntário de espanto. Um dinossauro. Como se tivesse sido surpreendido pelo grito de Uta, o enorme alossauro soltou um rugido aterrador, saiu de trás da árvore e abriu sua boca cavernosa, repleta de presas afiadas como adagas para morder Uta diretamente. Diante disso, Uta desviou da mordida do dinossauro e sacou o arco de violino, semelhante a uma espada curta, de suas costas, golpeando o corpo do animal com ele. O sangue jorrou, encharcando os arbustos próximos e tingindo-os de vermelho. Roar. A dor intensa fez o alossauro soltar um rugido penetrante. Um lampejo de medo passou por seus olhos, e ele se levantou rapidamente, querendo escapar. No instante seguinte, um martelo de guerra coberto de protuberâncias afiadas cortou o ar, atingindo em cheio a cabeça do dinossauro. Bang! O grito lamentoso cessou abruptamente. O dinossauro perdeu completamente os sinais vitais, suas patas se contraindo levemente. Ufa! Uta ergueu a mão para enxugar o suor inexistente da testa e soltou um longo suspiro de alívio. Depois de tirar o sangue do arco e guardá-lo, cantarolou uma musiquinha e seguiu os passos de Louis. E Helena caminhou lentamente até ele, agarrou seu rabo e o arrastou consigo. Após um longo tempo, os três saíram gradualmente da alta e densa selva e chegaram a uma área aberta. Dois crânios extremamente grandes de rei do mar estavam expostos em ambos os lados da ilha, suas superfícies cobertas por musgo verde. Os dois crânios juntos ocupavam quase um quarto de toda a área da ilha. Ao redor dos crânios, braquiossauros gigantes esticavam seus pescoços para mordiscar as árvores próximas. Ao longe, outros grandes dinossauros estavam espalhados por toda parte. Louis observou toda a cena atentamente. Ela o fez lembrar de uma série de filmes de ficção científica Jurassic Park. Embora Uta e Helena estivessem mentalmente preparadas, ainda assim ficaram chocadas ao verem aquela cena. Tantos dinossauros. Bum! Nesse instante, vários vulcões distantes entraram em erupção repentinamente, expelindo lava carmesim e densas nuvens de fumaça venenosa. Os vulcões estão em erupção. Tum, tum. Uma série de passos extremamente pesados ecoou. Pouco depois da erupção do vulcão, dois gigantes, ambos com mais de 20 metros de altura e empunhando armas enormes, emergiram de direções opostas. Broge! Dorre! Com dois rugidos que fizeram a ilha inteira tremer, os dois gigantescos homens correram rapidamente, derrubando trechos de árvores. Então, empunhando uma espada longa e um machado gigante, eles se chocaram violentamente. Clang! As armas dos gigantes colidiram e uma onda sonora se propagou. Graças ao poder de seus tamanhos colossais e força aterradora, cada golpe desferido pelos dois gerava um rugido explosivo. A onda de choque resultante fez com que uma chuva de folhas caísse do céu. Gigantes? Os olhos de Uta se arregalaram. Por que existem gigantes aqui? Perguntou ela inconscientemente. E Helena apertou silenciosamente o cabo de seu martelo de guerra destruidor de mundos, com um toque de apreensão nos olhos. Eles são gigantes muito fortes. Muito mais fortes que Jed e Ajrudin. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Quem sabe a gente até encontra um conhecido. Louis desviou o olhar e caminhou em direção a um lago. Uma conhecida.
Que conhecida? Perguntaram as duas garotas sem entender muito bem. Louis explicou. Não sei, mas a assinatura de vida deles me parece um tanto familiar. Não é o Garth, é? Uta reclamou inconscientemente. Ao longo do caminho, o trio avistou muitos dinossauros perturbados pela Batalha dos Gigantes. Eles exibiam um medo semelhante ao humano em seus rostos e não prestaram atenção aos três, seus olhos repletos apenas do desejo de viver. Logo, Louis conduziu os dois até a margem do lago, não muito longe do campo de batalha dos gigantes. A espada e o machado gigante se cruzavam e se chocavam no ar. Os golpes poderosos chegaram a criar uma forte pressão de vento na atmosfera, achatando as árvores mais baixas. Os dois pareciam muito familiarizados um com o outro, suas espadas e machados se encontravam e se defendiam. Ocasionalmente, quando não se chocavam, os golpes eram bloqueados pelos escudos que seguravam na outra mão. Após uma rodada de luta, nenhum dos dois tinha sequer um arranhão. À beira do campo de batalha, uma casa construída a partir dos destroços de um navio se erguia junto ao lago. Uma figura esguia que os três reconheceram com muita familiaridade, estava em frente à casa com uma katana na mão, observando a batalha em silêncio. Ao ver isso, um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Quina, uma voz surpresa veio de trás dele. Era Uta. Nesse momento até Helena ficou atonita. Por que Quina está aqui? Cabelos negros curtos, uma figura delicada e um tanto jovial, e uma katana com bainha branca firmemente empunhada. Era de fato a mesma Quina que eles haviam conhecido no Mar do Leste. Em meio ao estrondo ensurdecedor da Batalha dos Gigantes, Quina não ouviu as vozes de Uta e Helena. Seu olhar estava fixo nos dois gigantes, seus olhos repletos de um anseio por tal poder. Mas logo, como se tivesse pressentido algo, ela virou a cabeça para olhar para trás. Na direção da floresta, três figuras tênues caminhavam em sua direção, brilhando. O olhar de Quina tornou-se penetrante. Imediatamente, ela pressionou a Tsuba com o polegar, desembainhando o vado Ishimonji e segurando-o com firmeza. Mas logo em seguida parou, um lampejo de espanto brilhando em seus olhos. Louis. Capítulo 77. Clang. A espada longa e o machado colidiram, lançando faíscas que voaram, dispersas pela onda de choque. Os dois gigantes cerraram os dentes, suas armas maciças travadas em uma luta, seus enormes capacetes quase se tocando. Bum! Nesse instante, um vulcão próximo entrou em erupção novamente com um estrondo tremendo. Os dois se empurraram simultaneamente, ficando a centenas de metros de distância um do outro. Jejejejegia. Cabababababa. A risada heroica dos dois gigantes ecoou novamente, espalhando-se por toda a ilha e fazendo os dinossauros tremerem de medo. O gigante com dois chifres no capacete olhou para o amigo que estava perto e disse rindo, dessa vez é outro empate, Dorri. A centenas de metros de distância, Dorri, o ogro azul, sacudiu sua longa barba e deu uma gargalhada sonora. Jejejejegia. O 69,700 graus duelo terminou empatado. Dito isso, Dorri empunhou sua espada longa, virou-se para olhar a margem do lago e sorriu. O monstro incrível chegou, Broj. Ah, o outro também é bem forte. Broj também se virou para olhar para a margem do lago, com um sorriso significativo no rosto. Nesse caso, vamos perguntar se eles têm bebida alcoólica. Dorri e Broj se entreolharam com um sorriso e gritaram em uníssono. À beira do lago, não muito longe dali, Louis olhou para os dois gigantes que conspiravam tão ruidosamente sem palavras. Nesse instante, Quina, após confirmar a identidade do trio, embainhou sua vado Ishimonji e caminhou lentamente em direção a eles. O que vocês estão fazendo aqui? À beira do lago, Uta e Quina falaram ao mesmo tempo. Quina ficou surpresa, mas explicou com um sorriso. O navio em que eu estava foi atacado por um peixe dourado gigante aqui perto. Eu pulei no mar e nadei até esta ilha. Aí fiquei presa aqui e não consegui sair. Esta casa é um navio naufragado que o capitão Broj resgatou e trouxe para cá para eu morar. Enquanto falava, Quina sorriu e apontou para o navio naufragado atrás dela. E vocês? Não era para terem entrado na Grand Line há muito tempo? Diante disso, Louis deu um passo à frente e explicou sucintamente. Estivemos em turnê pelos 4 mares nos últimos anos e só agora chegamos à Grand Line. Entendo. Quina teve um lampejo de compreensão. Cabababababa. Nesse instante, os dois gigantes largaram suas armas e sentaram-se de pernas cruzadas ao lado deles. Quina, você os conhece? Perguntou Broj, o gigante aparentemente mais gordo, com um sorriso heróico. Quina o ouviu e sorriu ao apresentá-los. Eles são o capitão dos piratas do Arcanjo, Louis, a segunda em comando do capitão e Helena, e a musicista, Uta. Então, ela se virou para o grupo de Louis e explicou. O capitão Dorri e o capitão Broj são os dois capitães dos piratas guerreiros gigantes. Eles duelam aqui há mais de 90 anos com mais de 60 mil empates. E são eles que têm me guiado no treinamento. Os piratas guerreiros gigantes. E Helena olhou para Louis pensativa. Se bem se lembrava, Louis havia perguntado a outro grupo de gigantes alguns anos atrás se eles eram os piratas guerreiros gigantes. Uta, por outro lado, ficou completamente atonita, repetindo inconscientemente a frase. Duelos por mais de 90 anos? Embora Uta soubesse que a expectativa de vida dos gigantes era várias vezes maior que a dos humanos, ela ainda ficou perplexa ao ouvir que um gigante estava duelando em uma ilha por mais de 90 anos. Jejejejegia. Dorri soltou uma risada heroica, depois olhou para Louis, que estava de pé com sua espada ao lado, e perguntou sinceramente. Irmãozinho Louis, você tem alguma bebida no seu navio? Se você fizer isso, poderia compartilhar um pouco conosco, acrescentou Broj com um sorriso. O olhar de Louis percorreu os dois gigantes sentados de pernas cruzadas, captando a saudade em seus olhos. Sim, nós queremos.
Então, Luí estalou os dedos, controlando o sempre presente Avain para que descesse do céu. Dor e Brode, que não bebiam há muito tempo, ouviram isso, seus olhos brilharam e eles esfregaram as mãos como moscas. Onde está seu navio? Vamos buscá-lo. Diante disso, Luí balançou a cabeça negativamente. Não precisa. A bebida está aqui. Os dois gigantes ficaram surpresos e, como se pressentissem algo, ergueram o olhar pensativos. Quina, sem entender o que estava acontecendo, também seguiu o olhar deles para o céu. No instante seguinte, os três congelaram no lugar. No céu, uma massa de nuvens brancas e perfeitas descia rapidamente, parando finalmente a uma altura de 20 metros do solo. Então, as nuvens na base de Avain se abriram, e barril após barril de bebida alcoólica caiu do ar. Dor e Brode viram isso e reagiram instantaneamente, correndo para pegar os barris. Depois que a maior parte da bebida foi derrubada, Avain se ergueu novamente e desapareceu no céu. Dor olhou para os barris à sua frente com os olhos brilhando. Quase quis abri-los imediatamente e despejar o conteúdo na boca. Mas por sua dignidade de guerreiro gigante, conteve o impulso. Apoiou-se em sua espada longa e disse a Luí rindo, Gia. Já que o irmãozinho Luí nos forneceu tanta bebida boa, devemos retribuir. Não é, Brode? Claro. Brode, que também se levantara, sorriu amplamente. Um guerreiro de Elbaf jamais deixa um amigo se dar mal. Cabababababa. Então, os dois agitaram suas capas e partiram, em direção à floresta. Quina viu isso e, recuperando-se do choque, lamentou pelos dinossauros na floresta. Nesse instante, Daisbonês, que havia chegado por trás deles em algum momento, observou os dois gigantes partirem e disse com uma expressão solene, Dorre, o ogro azul, e Brode, o ogro vermelho. Há mais de 90 anos, eles eram seres aterrorizantes que causaram enormes dores de cabeça ao governo mundial. Todos pensavam que estavam mortos, mas pensar que eles estavam aqui, à noite, junto a uma enorme fogueira. 2 figuras enormes e 5 figuras relativamente pequenas estavam sentadas ao redor da fogueira. Na imensa fogueira, várias patas gigantes de dinossauro estavam apoiadas sobre as chamas. A luz do fogo refletia no lago cintilante, tingindo metade dele de dourado. Os dois gigantes, uma completa mudança em relação a si mesmos durante o dia, quando desejavam tirar a vida um do outro, bebiam copiosamente, com os braços em volta dos ombros um do outro, usando barris da altura da cintura de uma pessoa normal como pequenos copos. Junto à fogueira, Uta deu uma mordida cuidadosa na carne da fera. No segundo seguinte, abriu a boca e exalou uma baforada de ar branco para aliviar o calor escaldante. Luí jogou um osso na fogueira e olhou para Quina. Não esperava que você saísse da Vila Shimotsuki tão cedo, entrando na Grand Line antes de nós. Se Luí se lembrava corretamente, Quina era um ano mais nova que ele. Perto dali, Uta e Helena também lançavam olhares curiosos para Quina. Elas também queriam saber como Quina havia convencido Koshiro a deixá-la ir. Contudo, após ouvir a pergunta de Luí, Quina ficou em silêncio. Ao verem isso, as expressões do trio mudaram sutilmente. Logo, a suspeita deles foi confirmada. O rosto de Quina ficou um pouco estranho, seu tom distante. Eu parti sem me despedir do meu pai e do Zoro. Parti secretamente sozinha. Por quê? Uta, também filha, tinha uma expressão complexa. Quina olhou para a lua e explicou num tom aparentemente calmo. Porque eu não consigo mais derrotar o Zoro. Quero lutar com outros espadachins no mar, me transformar em meio à vida e à morte. Essa é a única maneira de eu ter uma chance de competir com Zoro pelo título de maior espadachim do mundo no futuro. Em meio à atmosfera repentinamente pesada, Quina explicou calmamente. Ela não sabia a que dia começara, mas Zoro subitamente explodira em força e a derrotara uma vez. No início, Quina apenas se tornou mais vigilante. Mas com o passar do tempo, Zoro, como se iluminado, conquistava vitória após vitória. Até que um dia Quina não conseguiu mais vencer de jeito nenhum. Quina não se conformou. Ela começou a aumentar o volume de seus treinos, lesionando-se diariamente e reduzindo seu tempo de descanso ao mínimo. Mas a diferença não diminuiu por causa de seus esforços. Pelo contrário, devido às suas repetidas lesões, tornou-se cada vez mais evidente. Quina se esforçava bastante, mas o esforço de Zoro não era menor. Não faz muito tempo, sob o testemunho de seu pai, Quina havia perdido para Zoro novamente. Ela ficou muito desanimada, sentindo que as palavras que havia dito ao pai eram uma piada. Naquela noite, ela ouviu sem querer uma conversa entre seu pai e um convidado, um fazendeiro idoso aparentemente comum, cuja profundidade ela não conseguia compreender. Muitos espadachins não nascem com um talento excepcional, mas no fim, destacam-se através de inúmeras batalhas de vida ou morte. Naquela noite, Quina deixou uma carta para sua família e, determinada a renascer das cinzas, partiu para o mar em um pequeno barco carregado de suprimentos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 78. Uta ouviu a história dela e, no fim, conteve o que originalmente queria dizer. A situação de Quina não era algo com que ela se identificasse. E Helena, por outro lado, sentiu pena de Quina. Quina era uma gênia no caminho da espada? Claro que sim. Mas acima dos gênios, existem monstros. Ser uma gênia entre 10.000 é apenas o limiar para encontrar esses monstros. Quina era uma gênia da espada, mas aquele pirralho de cabelo verde era um gênio ainda maior, e seu nível de treinamento não era inferior ao dela. Nessa situação, a possibilidade de Quina derrotá-lo era muito baixa. Diante disso, Luí suspirou interiormente. Você estava mesmo disposto a deixá-la ir, Koshiro. Luí já havia descoberto tudo. Não havia nenhum mestre espadachim na Vila Shimotsuki tão profundo que Quina não conseguisse enxergar sua essência, e ainda assim tivesse a aparência de um velho comum. Provavelmente era apenas uma pessoa comum. E o pequeno barco cheio de suprimentos? Nem preciso dizer. Além disso, se Koshiro não tivesse concordado, como Quina poderia ter saído do Dojo Ishin?
Isso demonstrava claramente a relutância de Koshiro em ver sua filha perder o ânimo e se tornar desanimada. Então, ele encontrou uma pessoa comum para fingir que estava conversando com ela, mostrando assim a Kuina um caminho final. Quanto a Kuina, só se podia dizer que ela era verdadeiramente neta de Shimotsuki Kozaburo, chegando a imitar o próprio ato dele de deixar o país de Wano. A diferença era que Kozaburo havia lutado para chegar do Novo Mundo ao Mar do Leste, enquanto Kuina teve que lutar para chegar do Mar do Leste ao Novo Mundo. Broji e Dory ficaram surpresos por um momento, depois jogaram a cabeça para trás e riram. Cabababababa. Gia. Ó jovem guerreiro, já que escolheste este caminho, então siga em frente. Nesse caminho você pode se ferir, pode até morrer, mas independentemente do resultado, pelo menos você não se arrependerá. Kuina sorriu ao ouvir as palavras deles, olhando para os dois gigantes heróicos, e respondeu com uma expressão determinada. No momento em que trilhei este caminho, não havia mais espaço para arrependimento em meu coração. Mesmo que eu morra ao longo do percurso, não terei queixas. Dory e Broji se entreolharam e sorriram. Kuina é uma guerreira cuja convicção não é menor que a de nós, gigantes. Gostaria de saber como estão os jovens em Elbaf. Um rubor surgiu nos rostos dos dois gigantes e seus olhos ficaram turvos. Ambos olharam para o céu, e a imagem daquela árvore gigante que perfurava o céu foi surgindo gradualmente em suas mentes. Após ouvir a conversa dos dois gigantes, Uta teve uma ideia brilhante. Ela disse a eles, falando em gigantes, encontramos alguns no Mar do Oeste há alguns anos. Quando Lui perguntou se eles eram os piratas guerreiros gigantes, eles disseram que ainda não eram dignos desse nome. As palavras de Uta despertaram o interesse dos dois gigantes. São eles os jovens de Elbaf? Não saberia dizer a idade deles, mas eles não eram nem de perto tão altos quanto você, respondeu Uta após pensar um pouco. Dory bateu o punho na palma da mão num instante de compreensão. Então devem ser aqueles pirralhos que têm apenas algumas décadas de vida. Mas, eles não têm coragem de herdar o nosso nome? Que covardes! Na idade deles, nós já tínhamos lutado para chegar até aqui vindos do Novo Mundo e já tínhamos conquistado um nome considerável, disse Broji com um olhar de desdém, como se estivesse insatisfeito com seus juniores desconhecidos. Um instante depois, Broji se inclinou, aproximando seu rosto grande do de Uta, e perguntou com grande curiosidade. Já que eles não estão usando o nome de piratas guerreiros gigantes, o que estão fazendo no Mar do Oeste? Diante disso, Helena, lembrando-se dos rumores que ouvirá na Terra das Flores, disse pensativamente, quando estávamos na Terra das Flores, ouvimos dizer que eles haviam desembarcado em outra cidade para procurar uma técnica poderosa deixada lá por um antigo gigante. Dory e Broji ficaram estupefatos. Uma técnica ancestral transmitida na Terra das Flores, disseram inconscientemente. A dança do machado e do escudo. Broji olhou inconscientemente para seu escudo e machado. A dança do machado e do escudo na Terra das Flores foi adaptada por inúmeras pessoas ao longo de centenas de anos, tornando-se uma técnica adequada para humanos. Aqueles pirralhos não seriam capazes de aprendê-la, disse ele. Por que não foram procurar Yorli? Nosso herói gigante Yorli também deveria conhecer a versão dessa técnica adequada para gigantes. E Helena balançou a cabeça negativamente, indicando que não sabia. Yorli. Lui repetiu o nome inconscientemente. Se bem se lembrava, o herói gigante que foi morto por uma Big Mom de 5 anos se chamava Yorli. Após um momento de contemplação, Lui ergueu os olhos e encontrou dois pares de olhares curiosos. O herói gigante Yorli morreu em batalha há várias décadas, enquanto protegia uma aldeia de gigantes. Morreu em batalha, os dois gigantes ficaram chocados, rugindo de raiva. Quem fez isso? Charlotte Linlin. Ela entrou em fúria quando tinha 5 anos e destruiu uma aldeia gigante. Naquela época, Yorli morreu em batalha ao tentar impedi-la. 5 anos de idade? Uta, Kuina e os outros estavam com expressões de descrença. Ela conseguiu derrotar um gigante com 5 anos de idade? Dais Bonês franziu a testa. Ele já tinha ouvido falar de Charlotte Linlin, uma das maiores piratas do Novo Mundo. Charlotte Linlin. Dory e Broji colocaram seus barris na areia, seus rostos sombrios mergulhando na sombra. Depois de um longo tempo, Dory perguntou novamente, Lui, você sabe como está indo a corrida dos gigantes agora? Lui respirou fundo e então contou-lhes o que sabia. Após o nascimento do príncipe amaldiçoado Loki, o cavalo da família real, o cavalo da fortuna, morreu misteriosamente. A partir de então, desastre após desastre assolou Elbaf. A rainha faleceu. O príncipe Loki, com apenas 10 anos, transformou o perigoso submundo de Elbaf em seu parque de diversões, domando feras incrivelmente poderosas e soltando-as nas aldeias. Ele pregava peças por toda parte, causando grandes perdas aos gigantes e assim por diante. Dory e Broji ouviram isso e imediatamente se calaram. Era visível a angústia que sentiam. Naquele momento, o desejo de voltar para casa tornou-se incrivelmente intenso. Preciso derrotar Dory e Broji e retornar a Elbaf como vencedor. Bum! Como se a ilha atormentada tivesse ouvido seus pensamentos, o maior vulcão na orla da ilha entrou em erupção novamente, soando a corneta para um duelo. O ar pareceu congelar. Os 5 voltaram seus olhares para os gigantes, que momentos antes estavam bebendo abraçados. Os olhares de Dory e Broji se tornaram firmes instantaneamente. A embriaguez em seus rostos desapareceu, substituída por uma determinação visível e sombria. Eu vou derrotá-lo hoje e depois voltarei para Elbaf. Dory pousou delicadamente seu cano e colocou o capacete lentamente. Broji, com os olhos parecendo conter fogo, levantou-se lentamente com seu escudo e machado, uma expressão incrivelmente séria no rosto. Eu também, Dory. Então, os dois gigantes caminharam em direção à floresta distante para recomeçar seu duelo. Dory, Broji. Os dois guerreiros, armas em punho, rugiram ao investirem contra o amigo para então se chocarem novamente.
A espada longa varreu o campo de batalha, e o machado gigante brandiu o golpe. Durante o combate, seus movimentos eram amplos e precisos, o som como um trovão. Cada movimento era feito com a determinação de matar o outro, golpeando impiedosamente os pontos vitais do oponente, buscando um único golpe decisivo. Eles já haviam esquecido o motivo da luta. Aos seus olhos, aquilo não importava mais. Os dois orgulhosos guerreiros não temiam a morte nem a sua nem a do amigo. Queriam apenas decidir quem seria o vencedor final e retornar à sua terra natal com honra. Na escuridão da noite, os guerreiros rugiram. Venham, vamos decidir o vencedor. Capítulo 79. Terra Santa, Maria Geoise. Campo de treinamento dos Cavaleiros de Deus. Nas profundezas do campo de treinamento, em um salão solene e imponente, um senhor de idade, com um penteado em forma de meia-lua e óculos escuros, estava sentado ereto, folheando um livro. Bru, bru, bru. Nesse instante, o toque rítmico de um dendém mochi sobre a mesa quebrou o silêncio da sala. O velho parou de ler, estendeu a mão e atendeu o telefone. No instante seguinte, a voz de um dos 5 anciãos se fez ouvir. São Garlin, agentes da CP descobriram algo que não deveria existir em uma igreja abandonada em um pequeno país na Grand Line. Envie alguns de seus homens para acompanhar os agentes da CP e os fuzileiros navais na eliminação deles. O velho, chamado São Garlin, nem sequer levantou a cabeça. Respondeu com uma voz profunda e clara, que os oficiais de alta patente do quartel-general da Marinha ou o comandante da unidade executem a ordem. Eles não deveriam saber dessas coisas. Elas também têm algum valor, seria uma pena se desfazer delas depois da missão, respondeu calmamente o Dendem Mushi, que havia assumido a aparência do ancião barbudo de bode. Garlin ergueu uma sobrancelha, levantando ligeiramente os olhos para olhar para o Dendem Mushi sobre a mesa. O que é isso? Estátuas e murais de várias centenas de anos atrás. Garlin franziu a testa. Uma igreja abandonada, estátuas e murais centenários. Essa combinação de palavras facilmente evocava a fé que eles teoricamente haviam eliminado. Após um breve momento de reflexão, Garlin fez uma pergunta aos 5 anciãos. Quantas estátuas e murais existem? E quantas pessoas podem ter entrado em contato com eles? Se ninguém tivesse entrado em contato com eles, tudo bem. Mas se muitas pessoas tivessem entrado, seria problemático e poderia exigir que os fuzileiros navais acionassem um alerta máximo. O relatório acaba de ser entregue. O que você está pedindo é exatamente o que os agentes precisam investigar. Você só precisa esperar que os agentes da polícia de contra-terrorismo e os fuzileiros navais eliminem quaisquer perigos ocultos, destruam esses objetos, em seguida. Se livrem dos agentes. Muito bem. Vou designar 2 homens para levar os recrutas e executar essa tarefa. Mas no instante seguinte, o tom de Garlin mudou, tornando-se incomparavelmente frio. Contudo, sugiro que os fuzileiros navais estejam preparados para lançar um booster call a qualquer momento. Um instante depois, o Dendem Mushi imitou o ancião do outro lado da linha e respondeu, vamos considerar isso. Com isso, o ancião, uma das 5 maiores autoridades, encerrou a chamada e a sala voltou ao silêncio. Estes são tempos agitados. Garlin levantou-se lentamente, colocou uma capa preta sobre os ombros, pegou seu sabre e saiu devagar do salão. No amplo campo de treinamento, várias figuras sombrias treinavam. Havia homens e mulheres, a maioria jovens. Garlin saiu de um corredor escuro e chegou à beira do campo de treinamento, observando silenciosamente os jovens sangues novos. Eles vinham das 19 famílias mais nobres da Terra Santa. Eles ficaram um pouco surpresos com a chegada de Garlin. O comandante dos Cavaleiros de Deus raramente interagia com eles. Porque, embora fossem sangue novo, muito poucos deles acabariam se juntando de fato aos Cavaleiros de Deus. Era até possível que nenhum deles conseguisse se juntar. Os olhos de Garlin percorreram o grupo, e ele perguntou com uma expressão vazia, onde está o outro? O grupo se entreolhou, mas no fim, nenhum deles soube dizer onde estava a pessoa que faltava. Nesse instante, uma figura de cabelos grisalhos, usando uma máscara de gás, saiu de outro corredor. Ele respondeu com uma voz rouca e envelhecida. Ela está atualmente no arquipélago Sabaldi, preparando-se para ir à Grand Line receber os vários espécimes de escravos preciosos que São Cabanha capturou do Mar do Oeste. De um terceiro corredor, saiu um velho alto com um crânio de cabra na cabeça. Uma voz distante veio de debaixo do crânio branco como osso. Quando foi que Cabanha fugiu mesmo? O velho de máscara de gás cruzou os braços e disse em tom calmo, não faz muito tempo. Ele viu o estranho incidente que aconteceu no Mar do Oeste há alguns anos e saiu correndo. Garlin, ele lhe enviou uma candidatura? Garlin franziu a testa. Não. Ei, disse o velho da máscara de gás rindo. Saindo sem permissão de novo? Isso é típico dele. Nesse instante, o velho com o capacete de crânio de cabra colocou sua arma de formato bizarro no ombro e perguntou com voz grave. Garlin, por que você nos chamou? Diante disso, Garlin ajeitou os óculos escuros no rosto e disse sucintamente, em seguida, a CP vai eliminar algumas coisas que não deveriam existir em um certo reino na Grand Line. Vocês 2 levarão os novatos para lá. Depois, livrem-se dos agentes e dos soldados da Marinha. Uma rara missão externa? Tudo bem. O velho de máscara de gás assentiu com a cabeça, depois se virou para o grupo de novatos e ordenou com voz grave. Peguem suas armas. Vocês 2 vão embora conosco. Dito isso, ele e o outro velho que havia sido designado para a missão entraram juntos em um corredor escuro. O grupo de jovens ouviu isso, conteve a empolgação e respondeu em uníssono, sim, senhor. Assim que terminaram de falar, o grupo rapidamente pegou suas armas e seguiu os passos dos 2 homens. Quando estavam prestes a desaparecer do campo de treinamento, Garlin falou novamente. Informem Cabanha para que ele e os outros novatos também vão para lá. No corredor escuro, o velho com o capacete de crânio de cabra ouviu e assentiu. Entendo. Grand Line, primeira metade nas águas próximas ao arquipélago de Sabaldi.
Um luxuoso veleiro ostentando a bandeira do governo mundial navegava lentamente no mar azul. Dentro de uma sala ricamente decorada, um Dendemoshi ressoava. Bru, bru, bru. Uma figura pequena e morena estendeu a mão, pegou o telefone e atendeu a chamada sem rodeios. Quem é? Sou eu, Cabanha, disse uma voz antiga vinda do Dendemoshi. A voz familiar fez a figura franzina congelar. Haha. Após 2 risadas constrangidas, a pequena figura morena perguntou rapidamente. São Cabanha, o que houve? Há algum problema com aqueles escravos? Não me diga que você os açoitou até a morte? Após um breve silêncio, o Dendemoshi imitou o velho do outro lado e disse, irritado. O comandante ordenou que você se encontrasse comigo e cooperasse com os outros para realizar uma missão. Dizem que precisamos destruir certas coisas. A figura franzina congelou novamente. Eu também tenho que ir? Sim, disse Cabanha. Quando você entrou para nossa família, não disse que nós, os recém-chegados, não precisaríamos ir em missões. Lembro-me de ter dito raramente. 10.000 metros de altura. Arcordon ergueu uma sobrancelha e um sorriso surgiu em seus lábios. No instante seguinte, embainhou lentamente sua arma. Os Cavaleiros de Deus, sangue novo. Ei, ei. Então, Arcordon recuou mais alguns milhares de metros, sacou seu Dendemoshi e se preparou para chamar reforços. Qualquer coisa que os dragões celestiais quisessem destruir, mesmo que fosse só merda, ele sentia que precisava pegar e dar uma olhada. Capítulo 80. Louis estava de pé na floresta em ruínas, seu corpo envolto em uma pálida luz dourada. 2 fitas de luz douradas estendiam-se de suas costas, fluindo diretamente para os corpos dos 2 gigantes, curando Dorre e Broge, que estavam caídos. Dorre, deitado na floresta devastada, ergueu sua espada longa, agora cheia de lascas e rachaduras, e seu semblante se fechou. Broge, disse ele com certa frustração, é muito difícil te derrotar. Cabababababa. Broge gargalhou alto, com o peito enorme a arfar. Virou-se para olhar para o seu machado gigante, gravemente danificado, e disse, você também é difícil de derrotar, Dorre. Gia. Dorre ouviu isso e riu também. Por um instante, toda a floresta ecoou com as risadas dos 2 gigantes. Um instante depois, Dorre sentiu os ferimentos em seu corpo se curando rapidamente, e seus olhos brilharam. Louis, sua habilidade é incrível. Você nos curou tão rápido. Se você fosse para Elbaf, com certeza faria muito sucesso. Broge se apoiou nos pés e sentou-se lentamente. Olhou para Louis, que irradiava uma luz dourada com asas brancas como a neve nas costas, e riu. Não só em Elbaf. Qualquer potência trataria Louis como um convidado de honra. Dorre inclinou a cabeça e mostrou a Louis 2 fileiras de dentes brancos. Louis, depois que eu derrotar Broge, você quer voltar para Elbaf comigo? Os gigantes certamente lhe darão uma calorosa recepção. As palavras de Dorre desagradaram Broge. Ele, furioso, empurrou seu próprio rosto enorme por cima e rugiu. O quê? Eu é que vou te derrotar. Por um instante, os 2 gigantes, ainda em processo de recuperação, começaram a discutir novamente. Bru. Nesse instante, soou o toque característico do Dendemoshi no corpo de Louis. Louis encerrou a cura, retraindo a força vital que o envolvia de volta para seu corpo. Ele estendeu a mão para afastar os 2 rostos grandes que o pressionavam, e então atendeu ao chamado com calma. Olá, Louis. Ouvi algo interessante. Parece que os Cavaleiros dos Deuses têm uma missão. Como esperado, a voz de Arcordon veio do Dendemoshi. Ao ouvir isso, Louis esboçou um sorriso. Uma missão para os Cavaleiros de Deus? Local, horário? Louis não perdeu tempo com palavras, perguntando diretamente o que lhe interessava. Ele não se importava com o que o governo mundial estava fazendo, nem precisava saber o que eles tinham a ganhar. Mas interferir e destruir seus planos lhe traria grande prazer. Do outro lado, Arcordon seguia tranquilamente o navio do Dragão Celestial. Não sei, respondeu ele sem pressa. Mas estou seguindo-os à distância. Basta seguir meu Vivicard e vem até aqui. Certo, Louis assentiu com a cabeça. Nesse instante, os 2 capitães gigantes, tendo ouvido a conversa de Louis, pararam de discutir e se entreolharam. Os Cavaleiros de Deus? Lembro-me de ter ouvido esse nome em algum lugar antes. Nesse instante, as estranhas palavras de Arcordon vieram novamente do Dendemoshi. Eles realmente capturaram alguns gigantes? Louis franziu a testa ao ouvir suas palavras. No entanto, ao seu lado, ouviram-se os rugidos animados de Dorre e Broge. Um gigante foi capturado? Do outro lado, Arcordon esfregou as orelhas e reclamou com um olhar surpreso. Que voz alta. Louis, você recrutou alguns gigantes? Louis fez um sinal para Dorre e Broge terem paciência. Depois franziu a testa e perguntou. Contarei a vocês sobre eles mais tarde. Primeiro, me digam o que é isso de um gigante ter sido capturado. Arcordon, escondido nas nuvens a 10.000 metros de altitude, transmitiu brevemente o conteúdo da conversa que monitorara através de seu aqui da observação e ondas de rádio para Louis e os outros. O dragão celestial que estou seguindo estava perguntando a outro dragão celestial no Dendemoshi sobre os poucos gigantes que foram capturados. Dizem que eles foram pegos no Mar do Oeste. O Mar do Oeste. Uma mudança sutil surgiu no olhar de Louis. Ele sentiu que havia adivinhado a identidade dos gigantes capturados. Ao ouvir suas palavras, Dorre e Broge também pensaram nos gigantes que Uta e Helena haviam mencionado não muito tempo atrás. Entendo. Então são aqueles pirralhos que foram capturados? Ei, Louis, com quem você vai lidar? Parece que já ouvimos falar de Cavaleiros de Deus em algum lugar. Diante disso, Louis olhou para os 2 e respondeu. Eles são dragões celestiais. Dragões celestiais. Dorre e Broge levantaram-se lentamente. De costas para o sol, seus rostos estavam na sombra, tornando suas expressões ilegíveis. Após um longo tempo, o canto da boca de Broge se curvou num sorriso aterrador, revelando um vislumbre do medo que o povo do mar havia experimentado há mais de 90 anos. Cabababababa.
Ei, Dory, que tal interrompermos nosso duelo por um instante? Do outro lado, por baixo da face igualmente aterradora de Dory, surgiram palavras repletas de fúria infinita. Sem problema. Eu estava pensando a mesma coisa. No instante seguinte, os dois gigantes empunharam suas armas semi-destruídas e fizeram um pedido a Louis. Ei, Louis, você pode nos levar com você desta vez? Ouvindo que nossos parentes foram capturados pelo governo mundial, não podemos simplesmente ficar de braços cruzados sem fazer nada. Diante disso, Louis sorriu e assentiu. Muito bem. Também estamos muito ansiosos para ver o poder dos piratas guerreiros gigantes que abalaram o mundo há mais de 90 anos. Que o mundo se lembre do medo de ser envolto pelos piratas guerreiros gigantes. Os piratas guerreiros gigantes. Do outro lado, Arcordon ficou chocado por um momento, mas então um sorriso surgiu em seu belo rosto. Os dois capitães desaparecidos dos piratas guerreiros gigantes? Louis, você se deparou com monstros incríveis. Louis olhou para os dois gigantes heróicos, seus lábios se movendo levemente. Não, eles são lendas. Há quase 100 anos, eles eram procurados pelo governo mundial por uma recompensa exorbitante de 100 milhões de belis cada, e lutaram para chegar do Novo Mundo até a Grand Line. No futuro, eles seriam fortes o suficiente para participar da batalha entre Nika Luffy e os 5 anciões, decapitando um verme da areia despertado e ganhando uma recompensa de 1,8 bilhão de belis. Mesmo com o passado sombrio de terem sido derrotados pelo Senhor 3, sua força era inegável. Por meio das ações involuntárias dos dragões celestiais, esses dois gigantes estavam prestes a unir forças com Louis. Isso era algo que Louis não esperava. Conquistar a amizade da raça mais forte do mundo, os gigantes, seria de imensa ajuda no futuro, quando a verdadeira batalha contra o governo mundial começasse. Em seguida, os gigantes libertariam os mais jovens, e Louis ganharia a amizade da raça dos gigantes. Essa era uma situação típica em que todos saíam ganhando. O olhar de Louis percorreu seus companheiros, que se reuniram após ouvirem a conversa. Vamos lá. Vamos ver o que o governo mundial quer destruir. No segundo seguinte, o Avan, que voava em grandes altitudes, desceu novamente, dirigindo-se para a costa para engolir o navio de guerra em seu interior. Capítulo 81. A Ilha Geir, uma ilha com apenas algumas centenas de quilômetros quadrados. Ilhas como essa são inúmeras na Grand Line e até mesmo em todo o mundo. Possui uma população de apenas algumas dezenas de milhares de habitantes. Devido à sua incapacidade de pagar o exorbitante tributo celestial, seu governo optou por não se unir ao governo mundial e se tornar uma nação membro. Outrora um país com muitas religiões, tornou-se extremamente oprimido pelo Estado e pelas diversas ordens religiosas, devido à severa opressão exercida sobre a população, que mal conseguia respirar. Com o tempo, um vigoroso movimento antirreligioso teve início aqui. Inúmeros fiéis e bispos morreram sob os forçados e foices do povo. Uma a uma, as igrejas e incontáveis cadáveres foram queimados. Ao longo dos anos, a cidade, outrora repleta de igrejas, transformou-se em uma floresta e um ermo habitado por animais selvagens, enquanto a área originalmente selvagem foi transformada em uma nova cidade. Um a um, agentes da CP em trajes pretos e soldados da Marinha, após terem todos os seus dispositivos de comunicação confiscados, adentraram a selva e entraram nas igrejas abandonadas para iniciar a busca. Um homem alto, usando um capacete feito com um crânio de cabra e uma capa preta como azeviche, estava em uma das igrejas abandonadas. Ele olhou para a cruz com padrão de ondas coberta por inúmeras raízes de árvores e musgo, um lampejo de escárnio brilhando nos olhos sob o crânio. A fé que protegia os mares acabou se tornando o dragão maligno que os oprimia, para só então ser morta pela multidão enfurecida? Que ridículo! Esses fracassos! Nesse instante, ouviu-se uma série de passos atrás dele. Um velho de cabelos grisalhos e máscara de gás, com uma espada na cintura, aproximou-se lentamente. Já vasculhamos mais da metade das ruínas da igreja nesta floresta. O número de estátuas que encontramos é um pouco maior do que esperávamos. Uma voz fria veio de debaixo do crânio de cabra. Comparado a essas coisas, estou mais interessado em saber se os agentes da cidade encontraram alguma coisa. Diante disso, o velho de máscara de gás balançou a cabeça. Uma população de dezenas de milhares. Como os agentes e fuzileiros navais que trouxemos puderam investigá-los tão rapidamente? Eu esperaria que menos pessoas tivessem entrado em contato com este lugar. Isso tornaria o descarte muito mais conveniente. O velho com o capacete de crânio de bode deu uma risadinha discreta. E se mais pessoas tivessem entrado em contato, seria mais fácil de lidar. Levaríamos muito menos tempo para concluir esta missão. Um chamado de emergência, disse o velho de cabelos grisalhos pensativamente. Isso mesmo. Em vez de ficar aqui, prefiro que os fuzileiros navais lancem um booster call. É mais limpo. O poder de fogo de um booster call é suficiente para destruir as estátuas e murais restantes nesta floresta. E qualquer um que possa ter entrado em contato com eles também será eliminado, disse o homem com crânio de bode, apoiando sua estranha arma no ombro, com palavras gélidas. Entretanto, numa igreja abandonada não muito longe dali, um jovem de cabelos loiros, vestido com roupas finas e com uma postura extraordinária, caminhava lentamente, com uma pistola de pederneira na mão. Rachadura! O som de algo quebrando veio de debaixo de seus pés. Inúmeras rachaduras se irradiaram do local onde ele estava. Antes que o jovem pudesse reagir, o chão sob seus pés desabou, formando um enorme buraco escuro que começou a engolir poeira e destroços. O sangue novo dos Cavaleiros de Deus foi pego de surpresa e caiu direto no buraco, junto com o chão que desabou. Bum! Um som estrondoso ecoou por toda a floresta, atraindo a atenção de todos. As expressões dos dois cavaleiros divinos mais velhos mudaram, e eles correram rapidamente em direção à origem da comoção. Aim, aim. Na caverna escura, a poeira rodopiava. O jovem loiro estava meio ajoelhado no chão, tossindo violentamente. Logo recobrou os sentidos, pegou seu rifle e examinou atentamente os arredores.
No instante seguinte, ele congelou no lugar. O que é isso? À medida que a poeira assentava, uma estátua de pedra com cerca de 10 metros de altura, segurando uma espada e um escudo numa pose estranha, revelou-se diante dos olhos do jovem. Ao vê-la, o rapaz, inconscientemente, deu alguns passos em sua direção, desejando ter uma visão mais clara da gigantesca estátua. Nesse instante, duas figuras apareceram atrás dele. Elas o agarraram pelos ombros e o arremessaram para cima. Baque! O jovem caiu no chão lá fora, fazendo um som abafado. Vários de seus companheiros se aproximaram para perguntar sobre a situação. O que aconteceu lá embaixo? O jovem loiro balançou a cabeça com uma expressão estranha, sem responder. Pela atitude dos dois anciãos, a estátua de pedra abaixo tinha uma importância muito maior do que os murais e estátuas de várias raças que haviam encontrado nas igrejas abandonadas. Ele sentiu que se falasse, mesmo sendo descendente dos 20 reis, provavelmente não teria um bom fim. Dentro da caverna, o que apareceu diante dos dois velhos foi uma estátua de pedra segurando uma espada longa e um escudo, com nuvens semelhantes a chamas rodopiando ao redor da parte superior do seu corpo, e um sorriso largo e desinibido no rosto. Isto é algo realmente impressionante. O velho de cabelos grisalhos acendeu uma tocha para iluminar os arredores, observando cada detalhe da estátua. Será que isto é uma daquelas coisas que só Garlin e os 5 anciãos são qualificados para saber? Olha aqui, disse o homem com crânio de bode de repente, com a voz um pouco trêmula de incerteza. O velho de cabelos grisalhos se virou com um olhar perplexo. Atrás deles, bem em frente à gigantesca estátua de pedra, um mural representando 20 figuras sombrias e um enorme exército estava esculpido na parede. E isso? Os 20 reis e seu exército? O velho com a máscara de gás reconheceu imediatamente a identidade da estátua. O inimigo dos dragões celestiais. Nesse instante, um clarão de fogo vindo de perto chamou a atenção deles. Quem está aí? Gritou o homem com crânio de bode. Sou eu, gritou a voz de um jovem. Venham ver isto. É o rapaz da família Nerona. Os dois relaxaram a guarda e se aproximaram lentamente. Ao se aproximarem, encontraram um recém-chegado da família Nerona agachado no chão, estudando algo. Quando você chegou aqui? Perguntou o velho de cabelos grisalhos. O jovem agachado no chão nem sequer levantou a cabeça. Nem pense em me expulsar. Sou da família Nerona. Saber disso provavelmente não me fará ser punido. Além disso, encontrei uma passagem secreta do outro lado e entrei por lá. Uma passagem? Perguntaram os dois velhos, atônitos. Espere, o que você está olhando? O homem com crânio de bode percebeu que algo estava errado. 28 pegadas. Datam de cerca de 16 ou 17 anos atrás. O jovem levantou-se lentamente e ergueu a tocha. E as chamas ardentes iluminavam a área à frente. Num canto do espaço subterrâneo, erguia-se um monumento quadrado de pedra. Sua superfície era azul e trazia inscrições com caracteres indecifráveis. Sobre um altar em frente a ele, 2 artefatos empoeirados repousavam em silêncio. Um era uma espada de 2 gumes e o outro, um escudo. O homem com crânio de bode viu isso e inconscientemente olhou para a estátua distante. Ela também segurava uma espada e um escudo. Seriam essas as armas do inimigo dos 20 reis? O jovem da família Nerona olhou para o monumento de pedra que lhe era desconhecido. Em seguida, lembrou-se de algumas lendas de sua família e balançou a cabeça negativamente. Não, provavelmente são falsificações. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.